Boa tarde, TV Meg no ar. Voltamos a gravar simultaneamente para os nossos dois canais. Hoje o objetivo é falar da comunhão de esforço das autoridades, principalmente comunhão de esforços de ir na mídia falar sobre um mandado de prisão, quando não era um mandado de prisão, era um mandado de condução. Para ficar bem lindo, demonstrar que é chamar o Core para vir na nossa casa arrombar tudo, entrar, vistoriar sem mandado nenhum e todos esses procedimentos. Depois estava o senhor policialesco mais querido da Lagoa da Conceição, agradecendo aos conluios políticos por ter prestado auxílio para ele, né, porque não dava mais. Então se chamou o Core senhor Bita, senhor Hamilton Valentim da Silveira. Por que estava gritando lá na Cooper Costa, no trapiche da Cooper Costa, no Lacuste, que não... eu não falei que ia prender esses aí, como se o Renato fosse um idiota. Então por que você chamou o Core? Chamou todo esse auxílio? Aí você estava gritando isso lá no trapiche. Eu não ouvi isso, porque senão eu tinha parado e voltado para cuspir na tua cara. Ainda bem que eu não ouvi esse tipo de coisa. Eu já estava lá para frente preocupado com o pessoal da droguinha circulante, né? Que estava vivendo aquela realidade, desfrutando de ver a mãe Meg ser conduzida algemada. Uma condução para assinar um mandado para aceitar uma pena alternativa, uma pena que não tem nada a ver com colocar a conduzida num presídio, né? Num presídio, passar a noite num presídio. É muita comunhão de esforços da vossa parte, né? Extra comunhão de esforço das instituições públicas contra a Meg, contra o Renato, porque nós não somos compatíveis às políticas estatais de ficar fazendo uma propagandalha, né, partidária aí com as instituições nas redes sociais. Não somos favoráveis nem a um lado e nem ao outro. E não somos em cima do muro. Sabemos o que é melhor tanto para os nossos filhos, como é melhor para a nossa família, tanto na saúde quanto na educação. E esse falsário, que esse sim é um falsário, um delegado falsário que foi me denegrir na televisão, bem como esse policial que estava em conluio com essa... sem restrição alguma. Agora, esse mês, quase um ano depois do primeiro episódio, essa mulher foi presa, porque ela e o marido, durante o momento que a polícia esteve no local, foram flagrados com uma arma, porte ilegal de arma de fogo, prisão. O Felipe Croce acompanhou o caso e traz a atualização pra gente na reportagem. Eu não fui flagrada com arma de fogo em nenhum momento. Em nenhum momento, tanto que eu estava sentada lá na frente e eu perguntei aonde que está a arma. Sentada ao chão. Em nenhum momento eu fui flagrada com arma nenhuma, o que é muito pior. Aí o xixetão correu por cima. O policial mais amado da Lagoa da Conceição correu para o terreno da Máximos, né? E aí eu quero saber, que aí fica muito fácil montar esse tipo de operação, que já é um projeto velho, bem conhecido na Ilha da Magia, ou Ilha da Nicotina, né? A magia. Aí está aqui, o Renato colocou, nós vamos reagir de novo, porque é falsário esse homem aqui. Vamos ver quem que é. A prisão foi realizada no último sábado. 10 agentes da 10ª Delegacia de Polícia da capital e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais foram até a costa da Lagoa para cumprir um mandado de prisão contra Magda Keiber.
Aqui está meu nome, com mandado de prisão contra Magda Keiber, o falsário da mídia que está escrito. Em nenhum momento foi apresentado nenhum mandado de prisão para Magda Keiber. E tanto que o que eu assinei lá na delegacia, não assinei, né, que chegou até a hora da custódia e não assinei, não tinha nada escrito de mandado de prisão. Então era aquele mandado do Reni Batista Neto junto com o Xixetão. Eu preciso para aqui o vídeo do que o Xixetão fez, qual foi para eu colocar aqui o que colocou eu lá nessa situação. Tudo conluios dos maníacos adestrados do direito positivo. Por isso que a gente não tem mais confiança em ninguém e muito menos nessa mídia podre, totalmente podre. Porta de casa, de milhante, de marginais, porque... Aí eu estou falando dos marginais. Que tipo de marginais? No meus vídeos, eles pegam só as partes que eles querem. Marginais, os 7 encapuzados, que sequer foram investigados. Tivemos que acionar as corregedorias, os direitos humanos, o Tribunal de Justiça, tudo, para ver se iam ao menos, né, identificar os caras, e até hoje não sabemos se foram identificados. Então, essa matéria bem falsária aqui, eu vou até adiantar, porque eu quero ir lá para a hora que o tal do... Aqui com a história comprada. A polícia, sim, todas as polícias chegam aqui com a historinha da Costa da Lagoa, historinha comprada. Aí não tem autonomia, não tem logística, não tem jet ski, não tem nada para perseguir meliante. Aí fez covardia, leva o pai de família, porque daí fica... Autoridades policiais, judiciárias, membros do Ministério Público, até a imprensa também, era alvo de difamação, injúria, calúnia por parte do casal. Seu Diego Faria, nós somos tão bons que agora fomos perguntados se nós estamos fazendo denúncias contundentes ou estamos injuriando, e nós fomos claros ao ser perguntado que nós estamos fazendo denúncia. Todos os vídeos, inclusive o que o Cidade colocou, tá claro que eu estou denunciando, que é conluios, a polícia vem e advoga para os bandidos. Foram 4 medidas, 4 vezes extraídos de casa, eles advogando para os bandidos. Aí eles vieram mostrar a força. Isso aqui foi outro conluio, esse é o delegado geral, não é o seu Ulisses. Vale-se dizer que não é Ulisses, mas eu gostaria mesmo era de mostrar aqui nas minhas 2 linhas de transmissão o vídeo que reagia ao vídeo que nos levou a esse momento aí, que é a questão da arma de fogo. Pelo contrário, é o mais irrelevante em toda essa situação, porque o Renato jamais poderia ter sido submetido a uma prisão preventiva por causa de mesmo que tivessem pego na mão dele o armamento, esse armamento não lhe confere uma prisão preventiva. O que conferiu a prisão preventiva foi os conluios do Xixetão, desse mesmo Xixetão que estava ali no início, fazendo mais armação, mais conluios, e que sabe-se lá tudo o que programaram, que estão sempre programando. Comunhão de esforços de pessoas da comunidade com a própria polícia. E aqui, se eu não me engano, ele insiste. Eu acho que foi uma ação de sucesso da Polícia Civil, que contou com um grande efetivo policial. Onde está esse aqui? A gente não sabia o que poderia acontecer. Meu Deus, que vergonha. A quantidade de processos e inquéritos policiais registrados contra ela, principalmente. Exatamente, todos os inquéritos registrados contra mim é pelo conluio stalking, do qual esse homem, delegado geral, faz parte de um conluio institucional dentro de instituições públicas que deveriam preservar a criança, preservar famílias. Está preservando quem? Pedofilia enrustida, grupos de difamação e uma série de abordagens que não condiz com a realidade do que ele está dizendo, tanto que esses inquéritos foram devolvidos. A pilha de inquéritos devolvidos pela promotoria, que agora busca saber mais por que essa elementa Xixetão está vinculada a esses policiais todos e vinculada à delegacia,
fazendo todo mal contra a nossa família. Vamos lá. E agora tem mais um aí, que é esse crime da arma de fogo. Falar o que pensa sem provas tem consequências. E a Polícia Civil está... Falar o que pensa sem provas. Eis-me aqui, Cidade Alerta, para refutar vocês. Quem é que tá pagando vocês, seus canalha de merda? Eu não tô falando nada do que eu penso, eu tô sempre com as provas. Esse mandado, eles não tinham mandado de prisão para mim, nenhum mandado de prisão. Eles me conduziram para um presídio sem um mandado de prisão. Quem que é o mentiroso? E quem que é o mentiroso agora? Como é que vai ficar a situação do Cidade Alerta? A reportagem está aqui. Ela não vai ser retirada. E onde está esse delegado aqui? Está cuidando da mamãe? Diz para ele mostrar o mandado de prisão. Eu quero que ele mostre o mandado de prisão. Ele tem que mostrar, porque lá na delegacia foi levado até a minha mão exatamente o mesmo mandado que os oficiais de justiça traziam e eu recusava. Centenas de vezes recusando porque era uma condena injusta. E agora o meu auxiliar vai pôr o vídeo que interessa. Que se isso é um mandado de prisão por causa de uma condena de um caso sumário, 15 dias porque eu dei uma chinelada numa adicta de pedofilia, que vem incomodar na porta da minha casa, não dá sossego para homem, não dá sossego para criança, não dá sossego para adolescente, não para de infiltrar a vara da infância, da adolescência. Aonde que está, Diego Farias, a mulher que diz o que pensa? Eu não digo o que eu penso, eu estou dizendo o que acontece. É bastante diferente do que diz o Cidade Alerta, bem, bastante diferente do que dizem as delegacias quando elas estão agindo em conluio com grupos extremistas de esquerda, inclusive grupos que visam machucar crianças, porque quando alguém joga uma bomba no cachorro e na criança é porque tem intenção de machucar fisicamente, não só emocionalmente, quando essa mesma pessoa diz para a criança que a criança é filho de um assassino. O pai, o Renato, ele não é um assassino. Mostrem onde está o homicídio que ele cometeu. Nós precisamos ser mais claros no que estamos fazendo dentro dessas instituições e imaginar que as redes sociais são um apoio moral, honesto e justo para trazer lucidez e verdade aos fatos. Agora eu vou mostrar, em vez de mostrar o mandado, eu tenho os mandados aqui que o oficial de justiça trouxe e alguns eu não recebi. Eles ficaram insistindo, igual uma roleta lá do universitário, sempre com o mesmo mandado, mandando centenas de oficiais de justiça para perturbar a cabeça da família, para perturbar a gente. Eu vou mostrar o vídeo na íntegra do que o Xexetão fez, o que o Xexetão fez contra nós quando ele veio aqui na porta de casa. Ah, não, esse aqui é o Xexetão aqui que ele tá. Eu já reagi a esse vídeo quando ele estava filmando, né? Filmando os portões de casa e mandando pro policialesco mais amado da Lagoa ou qualquer outro. Mas não é esse, eu quero aqui a polícia, todo aquele batalhão chegando. Eu sou muito perigosa, senhor Diego Farias, é muito perigosa. Uma mulher com fibromialgia, cuidando de um paciente de câncer e 2 crianças, eu ofereço muito perigo mesmo. O que eu falo oferece muito perigo. Ainda não é isso, eu quero o vídeo do cacho de banana. Por causa de um cacho de banana de um juiz corrupto chamado Reni Batista Neto, que é diferente do que o senhor disse na reportagem, que eu não posso provar. Eu posso provar sim que era um conluio universitário e agora eu vou provar com o vídeo. Eu não fui ouvida na audiência, colocaram um advogado lá com custas de R$750 para mim, que nunca falou comigo sequer para pegar o vídeo, para acrescentar aquele processo e demonstrar que nós estávamos sendo atacados por essa professora, como todas as outras vezes que fomos atacados, e exatamente como estamos compondo agora mais informações para as autoridades através do material que dispomos, que é material, vídeos, que nem estão nas redes, senhor Diego Faria, senhor repórter do Cidade Alerta, são vídeos que nunca foram publicados, e são vídeos que estão chegando nesse momento para a vara da infância, para demonstrar
que existe um conluio de perseguição política contra nós, inclusive institucional, que envolve o Conselho Tutelar, que envolve a delegacia, mas não são todos os funcionários, e que envolve a magistratura. Envolve assistente social. Começou lá em 2020. Aqui está o pai e os filhos, na casa. Estão de boa, cuidando nossa vida. Isso é pós-pandemia. Acho que é durante pandemia. E aí vai chegar o Xuxetão para fazer a provocação. E aí eu que estou lá, estou aqui também tomando meu banho, saio e vou dar a solução. A solução, enquanto a polícia vem de fuzil na minha casa, bota fuzil na cabeça de criança, eu tô brigando de chinelinho com Xuxetão, com Nacudão, com essa bandida que não vale nem uma chinelada, essa que botou 7 encapuzados. E quanto a isso, o que esse delegado geral tem para dizer? Não é para você. Você só vai avisar. Não quero mais você mexer nas coisas da certidão. Não tá entendendo? É a mesma coisa. Eu tô gritando e fico com raiva. É a mesma coisa que você tá aqui e mexer na certidão que é coletiva. Ela tá com raiva. Foi as crianças que plantaram a bananeira junto com o Renato no terreno do vizinho, que eles cuidam do terreno, que é rua, não é dela. E ela, por causa de um cacho de banana, instaurou tudo isso. Aí, claro, veio incomodar na porta de casa. Eu já sabia o que ia ser os conluios do partido de extrema esquerda. Começa num cacho de banana e acaba em pistola 380. Começa num cacho de banana e acaba em pistola 380. Isso aqui é a ilha da nicotina. É pretextos. Deixa eu ver aqui que eu quero botar rodar mais um pouquinho. Você quer? Agora que eu já paguei a chinelada, né? Eu posso botar rodar o momento da chinelada no tórax. Pois é. Quando professoras estão nesse condicionamento tóxico de não respeitar mais ninguém, porque elas não respeitam. Se não for da panela da putela delas, elas não respeitam. É exatamente como lá na Assembleia Legislativa, quando a deputada chegou com as filhas e não foi respeitada por esse mesmo calibre de delinquência deliberada, chamadas professoras, desse partido que é problemático. Vamos lá. Agora eu dou ouvindo desaforo porque eu botei o vídeo na rua para fazer. Não, você está ouvindo desaforo porque você pegou um carro, botou uma bananeira que não estava nem de vez ainda e pegou a bananeira. A banana. Pegou a banana, não estava de vez. E que seja a última vez. Impondo ordem. Ordenando. A última vez. Ela sempre fez isso aqui. Não é como você tem alguma coisa para você. Isso é que você está então e quando o Marcelo cortou essa merda por cima, eu fui lá pedir por gentileza para ele cuidar. Aí já tinha levado, eu já saí pelo corredor aí e já disse pra louca, sai do meu portão. Aí veio o Nando com a taça, correndo atrás de mim, mas tá lá dá pra ver tudo, tá no outro. Vai cuidar da Pepeca, vai, foi o que eu disse. E aí foi aquele bate-boca, disse, ela me chamou de doida varrida, e eu disse pra ela, doida varrida é você, doida varrida é você. E ela não é doida varrida, ela é uma maníaca, psicopata política, porque ela invadiu a vara da infância junto com esse Nando. Depois desse episódio, não pararam os ataques. Senhor Diego Farias, esteja o senhor cuidando a vovó, a mamãe, trabalhando nas instituições públicas de Floripa, onde o senhor esteja. Isso aqui é uma resposta para um delegado que foi me difamar e difamar o meu conteúdo autoral na TV aberta. Onde vocês vão parar? O que vocês querem? Qual a ONG que está pagando vocês? Eu jamais vou deixar esse quadro evoluir para um sequestro dos meus filhos usando as instituições.
O que vocês estão pensando? Que vocês podem quebrar a minha casa usando todos aqueles Robocop, toda aquela força policial? Uma pessoa comum como eu, vocês não têm bandido para pegar, não? Quem é que tumultua? Fui eu que chamei polícia? Quem é que tumultua o lugar? Eu que chamei polícia, eu que fiz conluio com polícia, ligando toda vez para fazer vários episódios. Eu tenho uma hashtag, o conluio político, que fomentam, elas fomentam. Aí tem os outros, tem o Yuri Máximos, da Rosângela Máximos. Agora tem mais um evento aí. Pega um pouco o evento da Máximos para eu aproveitar e botar nesse vídeo. A gritaria dela aqui me chamando de apenada, de tudo mais. Senhora Rosângela, a senhora sabe o que significa uma pena de 15 dias? Mediante a lei do Brasil? Para me chamar de apenada? A senhora sabe que esse delegado falou que eu não sou, ele diz na reportagem que eu não sou, tipo, uma réu primária, que eu já tenho outras condenas. Ele diz isso. E quais seriam as outras condenas se a juíza de custódia me liberou? Exatamente por não ter nada que implicasse, como ela escreve no papel, que implicasse que eu fosse uma ameaça à sociedade, está escrito. Isso também são documentos. Por isso que chega uma hora que a gente prefere passar uma noite no presídio do que continuar vivendo uma história de fofocas e stalking, sabendo que isso está infiltrado todo o judiciário, o Conselho Tutelar, inclusive as varas de infância e de juventude. E eu estou aqui com cara de palhaça falando aos senhores, ou estou aqui com seriedade absoluta mostrando fatos, vídeos e provas? Está na hora das pessoas com bagas de Florianópolis realmente insistir em fazer o que é certo e deixar de lado essa putrescina da justiça. Simplesmente hoje, revisando todos os vídeos, porque estamos fazendo um dossiê bem completo sobre todos os fatos que a gente tem vivido aqui, para pedir ajuda para os direitos humanos, pedir ajuda que aquelas denúncias que nós fizemos no direitos humanos sejam novamente revisadas, porque essas pessoas, elas continuam interagindo com pessoas não só da ilha e de fora da ilha. Ó, escuta isso. Se isso é uma coisa normal, quem tem que fazer laudo de sanidade mental é um ser humano desse aqui. Derrubando. Por que você não sai aqui agora? Vigarista. Ordinária! Ordinária. Ó, chegou. Sua bandida! Ó, o bichão, chegou. Nada! Vagabunda! Vem aqui dizer que fui eu que soltei rojão! Mas foi. Bandida! Vagabunda! Ordinária! Eu tô ali na delegacia, vagabunda! E eu vou mostrar o que você anda fazendo! E eu vou te botar na cadeia de novo! Ó, Ordinária! ó as provas. Vai trabalhar! Foi o conluio dela que me botou na cadeia, não foi nem a polícia. Ela, o Xixetão, o Bita, o Hamilton, né, da delegacia, esse delegado que foi na TV, o conluio deles. Quando eu não fico fazendo boletim de ocorrência quanto umas pragas dessa, é porque isso já não resolve mais. Eu preciso de uma polícia concentrada em pegar todo mundo. Responsabiliza todo mundo que mentiu nessas delegacias. Aí é fácil para ele dizer que lá não tem mentiras, que nada, é tudo verdade o que está lá. Tudo que está lá é o quê? É o lado que eles querem vitalizar como verdadeiro, e tem a nossa parte. Por isso que nós estamos organizando de uma forma por data e sequencial para apresentar em várias varas. E agora a gente vai procurar a Defensoria Pública de Florianópolis para cuidar de cada caso individualmente, usando tudo o que foi feito na primeira etapa da vara da infância. A gente não vai parar simplesmente porque agora elas estão vendo que não vai dar para continuar seguindo a mentira, porque a verdade chega e é avassaladora. E tem muita... Ó. Muita... Vagabunda! Desgraçada! Você vai provar que fui eu que soltou o rojão! Sua bandida! Veio do seu terreno. É. Você não tem coragem de me enfrentar, mulher! Vem aqui me enfrentar, mulher!
hoje ela tá sem nada. Vai saber se a pistola 380 que não foi entregue pra polícia não tá no meio das pernas. Vai saber? Eu vou saber o que tá fazendo uma louca dessa aí. O que eu posso saber? Os bandidos saíram da casa dela. Ela não quer mais o nome dela na internet, mas ela quer... Eu não tenho facão, eu não tenho marreta, eu não tenho nada, eu não tenho arma. Vem aqui enfrentar a bandida! Bandida! Eu sou... Disse que os meus filhos são filhos de assassino. Me trancou subindo com a minha compra depois desse episódio aqui, dizendo que eu tinha que enfrentar ela, e depois mandou áudio, veio embaixo aqui das minhas câmeras mandar áudio pro grupo, que eu não ataco, que eu não vou pra cima, que vão ter que achar outra maneira de me encher o saco. Vamos ouvir mais um pouquinho, ó. na delegacia, mas eu vou te botar na cadeia de novo. Escuta o que eu tô te falando. Você vai provar que eu soltei rojão. Você vai provar. Tá aprovado já. Vagabunda, apenada, Ó quem chega. apenada, Acho que é... desgraçada. Agora é Juliana. Agora é Juliana. Daqui a pouco chega Chitão. Essa bandida. Ai, que bandida. Dizendo que fui eu que soltei rojão nos filhos dela. Não, eu não fiz um vídeo. Eu mandei pro Conselho Tutelar e mandei pra Delegacia da Lagoa o informativo do que aconteceu naquela manhã. Porque foi eu chegar em casa e ela já queria jogar eu na cadeia de novo para poder o Conselho vir e roubar as crianças. Era um sequestro totalmente planejado por elas. Vagabunda! Eu tenho nojo de você. Nojo? Não deu certo? Eu tenho nojo. Ratazana, Ah. podre. É, tá a rata de poste ali. Podre. Você só sabe julgar vizinho. Vizinho que não te deve nada. Não! Você não tem coragem. Não, eu não tenho coragem de enfrentar ela. Eles não fazem nada. Só chamam o pai de família de assassino. Só faz todo aquele conluio abusivo. Eles são praticamente deuses do Olimpo. Vem aqui me enfrentar. Vem aqui. Vem aqui. Isso aqui vai sair toda na minha. Isso aqui. Ela tá pirada, porque ela adora ligar pra polícia. Agora parece que a polícia militar não dá mais atenção. Acho que tá chamando o pai aqui. 2 inquéritos encerrados por ela mentir pras polícias. Aí o que começou a acontecer é que ela não teve mais... É como continuar as mentiras. As mentiras vão caindo sozinhas e... Aí, nem não adianta mostrar o resto do vídeo, ela joga as caixas, continua dizendo besteira, vai pra casa bem louca, grita. E ela também tem gritado com as crianças. Eu acho que essa é a primeira que as juízas deveriam estar preocupados de pedir atestado de sanidade mental, não de mim, que venho com toda a humildade aqui usar as redes sociais para contar a minha história, a história real que estamos vivendo. E, enfim, né, encaramos isso desde que chegamos aqui. É sempre o mesmo grupo, as mesmas pessoas. As autoridades também são as mesmas, porque os guris da 10ª delegacia são os mesmos, as conselheiras tutelares são os mesmos, muda alguns juízes, mas é sempre todo mundo é os mesmos, como diz o delegado Guilherme, ou o delegado que diz que a nossa história é bem conhecida aqui na Ilha da Magia, na Ilha de Floripa, aqui na Ilha de Florianópolis. Então está na hora de simplesmente ajuntar mesmo todas essas coisas e parar de fazer propagandas contra a família, e que isso vai ser prejudicial tanto para mim, quanto para o Renato, quanto para as crianças, e nós não temos nenhuma previsão de parar de contar a história aqui na internet, de demonstrar que a gente realmente está aprendendo muito com tudo isso, principalmente como se defender dessa gente fofoqueira, dessas fofocas brabas, né? E na verdade, o objetivo aqui hoje é demonstrar as finalidades que eles estão usando para prejudicar pai e mãe e poder sequestrar as crianças. A gente fala de sequestro de crianças usando a lei, usando a ilegalidade tóxica, que seria usar as leis como se fosse legal, para fazer uma coisa legal, mas que na verdade é totalmente ilegal.
As crianças estão assustadas, ficaram bastante assustadas de ver tudo o enfrentamento do pai e da mãe, mas eu também acredito que eles estão se tornando fortes. Essa equipe que colocou fuzil na cabeça das criancinhas, eu acredito que o objetivo é que eu me exaltasse, que eu saísse da minha linha de controle, para eles terem mais argumentos de falar que eu sou a maluca e não essas pessoas totalmente malucas que não saem da porta da minha casa. E a gente enfrentou aquilo, a gente tem estudado bastante sobre o que a política infiltrada nas instituições pode fazer, políticas que nem sempre são políticas buenas, né? São políticas internacionais, abrasivas, estupidezes jurídicas e tudo isso. Então, eu volto a dizer, aquele dia eu falei pro Diego, ele disse, eu estou fazendo o meu trabalho, eu disse, esse é o problema, mas faça o seu trabalho. Eu também fiz um vídeo que era para me detonar direito se fosse nas redes sociais. Então, você não passou no teste, Diego, você foi reprovado, você não conseguiu me detonar direito. Eu imagino que o Ulisses, o delegado hoje da polícia,